Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 5 do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? A respeito da adição de haletos de hidrogênio ou hidroalogenação. Aqui fala a respeito dos haletos ou halogenação, que diz a respeito dos elementos químicos que são halogênios. Esses elementos pertencem à tabela periódica, localizados na família 7A. Aqui nós temos um alceno, que é o H2C, dupla, ligando com CH2, mais ClH, mais conhecido como ácido clorídrico. A regra de Markov-Nikov é o seguinte: um hidrogênio ele vai ligar ao carbono que estiver mais hidrogenado, ou seja, aquele carbono que estiver com maior quantidade de hidrogênios. Então, nesse caso aqui, esse átomo de hidrogênio pertencente à molécula de ácido clorídrico, ele vai aqui juntar com esse H2, onde ele vai ficar CH3, passando para cá, CH2 ligado com outro hidrogênio. E esse CH2 aqui, ele vai ficar CH2 e uma ligação dupla dessa aqui vai ser quebrada e vai ser ligada com uma ligação dessa vai ser substituída para uma ligação de átomo de cloro. Lembrando que nesse caso aqui poderia ser também o contrário, ou seja, esse átomo de cloro poderia ser ligado no primeiro carbono e o átomo de hidrogênio poderia ser ligado no último átomo de carbono, porque a regra de Markov-Nikov é que o hidrogênio seja ligado ao carbono que esteja com maior quantidade de hidrogênio. Nesse caso aqui, esse carbono tem 2 hidrogênios e esse carbono aqui também tem 2 hidrogênios. No produto final aqui, poderia ser CH2 ligado com hidrogênio ou cloro, e aqui ligado com uma ligação só, com CH2 com hidrogênio ou cloro. Vamos ver isso na atividade 1. Reagindo 2-penteno com HBr, obteremos, ou seja, o 2-penteno indica pente, que tem que haver 5 átomos de carbono. Ou seja, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, eu tenho que ter uma ligação dupla, que é o pente 2. No carbono 2, eu tenho que ter o en, ligação dupla. Então, aqui, ó, carbono 1, carbono 2. Está aqui a ligação dupla. Pronto. Terminou com O, indica que é o hidrocarboneto. Vou acrescentar nessa fórmula estrutural só átomos de hidrogênio. Então, nesse carbono eu acrescento 3 hidrogênios para completar com a ligação dele, dá 4. Aqui já tinha 2 ligações com uma 3, acrescento só um hidrogênio e assim sucessivamente, completando as 4 ligações que cada carbono pode fazer. Cada carbono ele está na família 4A da tabela periódica. Se ele está na 4A, ele pode fazer mais 4 ligações. Ele vai reagir com HBr. Então, está aqui reagir mais HBr, que é o ácido bromídrico. Na regra que eu citei anterior, do Markov-Nikov, o que acontece? Um hidrogênio desse, ele vai juntar com o carbono que tiver mais hidrogênios. Então, observamos que a ligação dupla está aqui. E esse primeiro carbono aqui, ele tem um hidrogênio só. Esse outro carbono também tem um hidrogênio só. Então, esse hidrogênio, tanto faz ele juntar com esse carbono ou com esse. Então, no primeiro exemplo, eu coloquei o hidrogênio nesse carbono e o bromo nesse carbono, dessa forma. E também pode ser representado dessa outra forma, trocando o bromo e o hidrogênio de lugares, passando o hidrogênio para cá e o bromo para cá. Se for dessa forma, vai ficar 2 bromos, ou seja, carbono 1, carbono 2. No carbono 2 tem um bromo
pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Pentano, que é 5 carbonos. Se for dessa forma, 1, 2, 3. No carbono 3 tem um bromo, pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso fala pentano. Então, se pode acontecer as duas situações, então a mistura, então a resposta correta vai ser a letra C. Uma mistura de 2 bromopentano e 3 bromopentano. Vai ser a resposta correta. Atividade 2. Escreva os produtos das reações a seguir, considerando apenas um mol de cada um dos reagentes. Aqui eu tenho o reagente A e o reagente B, que é uma adição de bromo 2. Aqui eu tenho o reagente primeiro com adição de H2. Aqui eu tenho o primeiro reagente com adição de bromo 2. Lembrando que eu devo observar onde está a ligação dupla. Nessa ligação dupla, ela vai virar uma ligação simples e eu vou adicionar o átomo que se refere ao segundo reagente. Ou seja, a ligação dupla está aqui. Então, ela vai ficar uma ligação simples e eu vou adicionar os 2 átomos de bromo, onde um vai ficar desse lado, nesse carbono, e o outro bromo vai ficar no outro carbono. A quantidade de ligações aqui é 3. 1, 2, 3. Aqui também vai permanecer as mesmas 3, porém com posicionamentos diferentes. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui tem 1, 2, 3. Porém, agora eu acrescentei o bromo nas duas situações, nos 2 carbonos. Essa substância, somando com essa outra substância, eu observo aqui onde tem a ligação dupla e eu vou adicionar cada hidrogênio em cada carbono desse que participa da ligação dupla. Esse carbono tem a ligação dupla e esse carbono também participa da ligação dupla. Então, eu vou colocar um hidrogênio nesse carbono e coloco outro hidrogênio nesse outro carbono. E essa ligação dupla vai ficar uma ligação simples. Observa que aqui eu tenho, nesse carbono, agora eu tenho 1, 2, 3 ligações. E nesse carbono aqui, eu tenho aqui 4 ligações, porque eu tenho 2 do hidrogênio e 2 aqui que já está visível. Aqui continua as 2 do hidrogênio e mais 2 que está visível. E nesse caso aqui, eu tenho um hidrogênio com mais uma ligação 2, mais um aqui 3, mais um aqui 4. Nesse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Permanece a mesma quantidade de ligações. Porém, essa dupla ela vai ficar simples, porque no lugar da dupla ela fica simples porque eu vou adicionar um outro átomo de hidrogênio. No composto C, eu tenho 2 ligações duplas. Como na questão pede para adicionar considerar apenas um mol de cada um dos reagentes, eu vou colocar, nesse primeiro caso, eu vou considerar essa dupla, onde eu vou fazer aqui, fazendo ela ficar uma ligação simples, e vou adicionar um bromo nesse carbono e adicionar um bromo nesse outro carbono. O restante continua igual. Ou eu posso fazer o contrário. Posso fazer essa aqui do jeito que está e deixo essa ligação simples e adiciono um bromo nesse carbono e um bromo nesse outro carbono. Atividade 3. Segundo a regra de Markov-Nikov, a adição de ácido clorídrico gasoso ao 2-metilbuteno forma principalmente qual produto? Escreva esta reação. Então, a reação ela pode acontecer aqui entre 2 formas. Como aqui eu tenho a substância 2-metilbuteno, então ele pode ser o 2-metilbut-1-eno ou 2-metilbut-2-eno. Então, se for o 2-metilbut-1-eno, but, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. 2-metil, no carbono 1, 2. No carbono 2 tem aqui o metil, que é o CH3. E eno significa que no carbono 1 eu tenho a ligação dupla. Está aqui o carbono 1, a ligação dupla. Mais HCl.
aqui o 2-metil-but-2-eno. But, 1, 2, 3, 4. 2-metil no carbono 1, 2 tem o metil. No carbono 2 aqui tem o metil, que é o CH3, chama metil. E o eno no carbono 2, ou seja, 1, 2 no carbono 2, a ligação dupla. Em ambos os casos, é a adição de HCl, que é o ácido clorídrico gasoso. A regra de Markovnikov diz que eu devo adicionar o átomo de hidrogênio ao carbono que está com maior quantidade de hidrogênio. Nesse caso aqui, eu tenho esse carbono que participa da ligação dupla e esse carbono que também participa da ligação dupla. Esse carbono não tem nenhum hidrogênio ligado nele. Esse carbono, eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligado nele. Então, esse hidrogênio vai ligar nesse carbono, porque ele tem mais hidrogênios, ficando dessa forma. E esse outro carbono aqui, eu vou ligar o outro átomo que sobra, que é o cloro, ficando dessa forma. E o 2-metil-but-2-eno segue o mesmo princípio. Ou seja, esse carbono, eu não tenho nenhum átomo de hidrogênio ligado nele. Eu pego o cloro e ligo nele, porque não tem hidrogênio ligado nele. Esse outro carbono, eu tenho hidrogênio ligado nele. Então, eu junto com o outro hidrogênio que está ligado nele. Eu junto esse hidrogênio aqui do cloro e ligo para associar junto com esse outro hidrogênio. Lembrando que a ligação dupla, nos 2 casos, ela deixa de existir, passando a existir somente uma ligação simples. Olhando aqui para o produto da reação, em ambos os casos, eu tenho o mesmo produto, tanto na situação A, tanto na situação B. Atividade 4. Escreva a reação de adição do ácido bromídrico ao penteno. Penteno, eu tenho que ter 5 átomos de carbono na cadeia carbônica, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. E no carbono 1, eu vou ter uma ligação dupla. Suponha que seja o pente 1-eno. Então, o nome desse composto, ele vai ser pente, porque eu tenho 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, e no carbono 1, eu vou ter uma ligação dupla. Por ter só hidrogênio e carbono, eu vou terminar ele com pente 1-eno. Com a adição de ácido bromídrico, que é HBr, hidrogênio e bromo. Eu vou acrescentar o ácido bromídrico, que é hidrogênio e bromo, onde tem a ligação dupla. Eu observo que nesse primeiro carbono eu tenho 2 hidrogênios. No segundo carbono eu só tenho 1 hidrogênio. Então, esse hidrogênio eu vou acrescentar junto a esse carbono, porque aqui tem mais hidrogênio. Então, eu vou colocar o hidrogênio nesse carbono. E nesse carbono aqui eu vou acrescentar o bromo. Sempre o hidrogênio, liga ele, acrescenta ele no carbono mais hidrogenado. Essa é a regra do Markovnikov. Atividade 5. Escreva a fórmula e o nome do produto final que se obtém quando 1 mol de gás acetileno, C2H2, reage completamente com o gás hidrogênio, H2. Acetileno, C2H2, aqui temos 2 átomos de carbono e 2 de hidrogênio, aqui 1, 2. Então, aqui, quando tem 2 de carbono, a gente fala et. Então, por ter a ligação tripla, a gente fala in. Tripla é in, dupla é en e simples é an. Então, in. E por ter só carbono e hidrogênio, a gente acrescenta o O. Então, esse composto acetileno é o etino. Então, aí ele se trata da família dos alcinos. Alcino, porque aqui, in, ligação tripla. Para ele reagir aqui com o H2, que é o gás hidrogênio, como nesse carbono ele tem um hidrogênio para cá e nesse carbono tem um hidrogênio para cá,
e a ligação dupla ou tripla é onde eu devo acrescentar os átomos, né, participantes da reação. Então eu vou acrescentar um átomo de hidrogênio nesse carbono e um átomo de hidrogênio nesse carbono, ficando dessa forma. Então, no lugar da ligação tripla, vai ficar uma ligação dupla e um átomo de hidrogênio fica nesse carbono e um átomo de hidrogênio nesse outro carbono, ficando dessa forma. Agora aqui houve a formação de um alceno, porque eu tenho 2 carbonos, et, tem ligação dupla, en, só tem hidrogênio e carbono, O. Então aqui eu tenho o eteno, alceno, en, ligação dupla, eteno, ligação dupla. Continua tendo ligação dupla, então eu devo adicionar novamente o gás hidrogênio para que essa ligação fique simples. Então vai ficar da seguinte forma: eu tenho aqui 2 hidrogênios ligados nesse carbono, aqui 1, 2, e tenho 2 hidrogênios ligados neste carbono. Então eu vou pegar um hidrogênio desse e ligar nesse carbono, e pegar o outro hidrogênio e ligar nesse outro carbono, ficando dessa forma. Onde é ligação dupla, agora vai ficar ligação simples. Então eu tenho agora 2 carbonos, et, só tem ligação simples de carbono para carbono, e no composto total é só carbono e hidrogênio, O. Então agora eu tenho o etano. Esse composto é da família dos alcanos. Pessoal, finalizamos aqui a correção da semana 1 do PET volume 5. Fique com Deus, até a próxima. Dê um like nesse vídeo, faça aí os comentários para garantir aquela nota de participação.